esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os braços de um rio vem trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Os braços de um rio vem trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje uma liturgia que traz presente a graça da Igreja. O nosso amor à Igreja se retrata exatamente nessas liturgias em que celebramos as nossas primeiras basílicas dentro da história da nossa fé. No século IV, tivemos então a dedicação da única arquibasílica e primeira basílica da nossa história, a Basílica de São João do Latrão. São João, porque na verdade dentro dela há 2 pequenas capelas dedicadas a São João Evangelista e a São João Batista. E por que a gente celebra essa festa que sobrepõe até o domingo? Hoje nós não estamos rezando um domingo comum, porque nela está a sédia ou a cátedra do bispo de Roma. Seria a Catedral de Roma assim chamada. O nosso Papa hoje, Leão XIV. Vejam que basílica vem do grego basileia, que quer dizer reino de Deus. Portanto, uma basílica, ela é morada do reino ou do Rei dos céus, do Rei e nosso Senhor. E por isso, nós temos uma liturgia toda marcada pela graça do templo, pelo zelo pelo templo, pela expressão do templo como um lugar de encontro com Deus, trazendo presente desde as maiores basílicas no mundo até as pequenas capelas rurais,
todas são locais de encontro com Deus, de experiência com o sagrado, são a morada de Deus que buscamos como Senhor de nossa vida. Vou tentar, nessa liturgia tão bonita, fazer toda a nossa reflexão, trazendo presente a graça do templo como expressão desse amor divino por nós. Na primeira leitura da profecia de Ezequiel, nós ouvimos um retrato da igreja final, ou da igreja no fim dos tempos, olhando um templo de onde sai água em vários lados, e esse templo, na verdade, traz uma água que jorra, que vai descendo pelo Jordão, que vai, na verdade, dando vida ao Mar Morto. Quando a gente olha, na verdade, esse texto, a gente primeiro precisa remontar a ideia de um grande pomar. Por onde passa essa água, as frutas vão dar com abundância. Ele frutifica o ano inteiro. Ele é um lugar de encontro das coisas saborosas ou dos maiores sabores. Na verdade, aquilo que o profeta quer falar é do Éden futuro. O Éden, o jardim, o paraíso que nós perdemos, que na verdade um dia teremos de volta, e será um paraíso cheio das delícias de Deus, o templo final. Um dia Deus caminhou nesse paraíso junto a Adão e Eva. O pecado os fez sair do paraíso, mas teremos o paraíso de volta no fim, quando Deus for tudo em todos. Imediatamente após a primeira leitura, nós ouvimos um salmo que diz que nos braços de um rio vem trazer alegria a morada de Deus, a cidade do Altíssimo. Quando na verdade a gente escuta esse salmo, ele foi escrito e era cantado falando de Jerusalém. Jerusalém, na verdade, é conhecida como a cidade de Deus, como a morada do Altíssimo. E conforme a tradição judaica, foi exatamente no Monte Sião, ou naquela região, que se originou o Éden que perdemos. Então, Jerusalém tem um sentido grandioso de lugar onde um dia se unirá a igreja terrestre com a igreja celeste. E por isso a gente cantava que dos braços desse rio que sai do templo, nós então conheceremos a morada de Deus e a cidade do Altíssimo. Vejam que interessante, em Jerusalém, então, a partir de Salomão, foi construído o maior templo da história do judaísmo. E o templo era considerado, no Santo dos Santos, o lugar onde Deus habitava. Até o exílio da Babilônia, lá estava a Arca da Aliança. Depois do exílio, quando foi destruído o templo e reconstruído, lá ficou a Shequiná, ou o trono onde Deus habitava. Então, por detrás do salmo cantado, relata a glória de Jerusalém, a glória do templo, o lugar por excelência do encontro com Deus para o judeu. E aí, a gente vai para o Evangelho de hoje. No Evangelho, nós ouvíamos o relato de Jesus na sua primeira descida a Jerusalém. No Evangelho de João, Jesus vai 3 vezes a Jerusalém. E na primeira descida, ele reconfigura a ideia de sacrifício. Porque o templo, na verdade, para além de um lugar de encontro com Deus, acabou se resumindo como um lugar de oferta de sacrifícios e de troca de moedas. Aí nós vemos relatado que Jesus pega um chicote,
espanta os saduceus, que eram os vendedores de sacrifícios, e derruba a mesa dos cambistas, aqueles que faziam troca de moeda. Qual a irritação de Jesus e o porquê ele faz isso? Inclusive, muita gente acaba usando esse texto para dar desculpas. Se até Jesus ficou bravo, por que eu também não posso ficar, né? Às vezes eu escuto a pessoa remetendo a esse texto, mas de uma forma errada. Na verdade, Jesus se irritou exatamente a partir do momento que fizeram de um lugar, que era a morada de Deus, que era lugar de encontro com Deus, um lugar de exploração. E qual era a exploração? Os saduceus eram grandes latifundiários que criavam durante todo o ano os sacrifícios: boi, carneiros, pombas, rolinhas. E como todos os judeus tinham que vir para o templo, na verdade eles cobravam preços exorbitantes para que eles comprassem o sacrifício para ofertar a Deus. Ou seja, o grande problema estava na exploração e no uso incorreto de uma mediação por meio de sacrifícios. E Jesus, na verdade, vai deixar evidente, expulsando os sacrifícios naquele tempo, que o que Deus gosta é do nosso coração, é daquilo que nós temos a ofertar a partir de um coração puro, e não sacrifícios comprados a preços exorbitantes ou moedas que eram trocadas à base de exploração. Então esse episódio marca um novo tempo na história do templo. O templo deve ser um lugar de zelo, de respeito, um lugar onde as pessoas entram e precisam perceber que aquele lugar é um lugar de oração, é um lugar de experiência de fé, é um lugar que não pode ser tratado como os demais. Até a nossa maneira de entrar no templo deve ser diferente. Nós não estamos entrando na farmácia, no açougue ou no mercado. Estamos entrando no templo. E aqui, assim como na Basílica de Latrão, tem um altar dedicado, que foi ungido para trazer presente a Eucaristia. Tem a mesa da palavra, que alimenta com a palavra de Deus. Tem o sacrário na Capela do Santíssimo, que lá tem a presença de Deus enquanto morada do Altíssimo. Então vejam, o templo para Jesus é um lugar de zelo, de respeito, de cuidado, e por isso ele chega a dizer que o templo é o seu próprio corpo, que daí será destruído e em 3 dias reconstruído, que é o templo da ressurreição. A partir daí, a gente precisa notar que a segunda leitura traz uma outra dimensão do templo, o nosso corpo. O nosso corpo, desde o batismo, é templo de Deus, é morada do Altíssimo. Por isso, remete-se à leitura do Evangelho de João, que traz presente que do coração aberto de Cristo jorrou sangue e água, o sacramento do batismo e da Eucaristia. E daí, a partir do coração de Cristo, o nosso corpo, desde o batismo, passa a ser templo de Deus, como Paulo chama, morada de Deus, ou até lugar da experiência do sagrado. E aí a gente entende a segunda dimensão do templo que a liturgia de hoje traz. Se nós louvamos e agradecemos a Deus por termos os templos e santuários de oração, temos que perceber que cada um de nós, depois de estar no templo, passa a ser no mundo templo sagrado de Deus. A gente comunga, a gente é pleno da graça e da presença de Deus para sairmos no mundo como templos, como morada do Altíssimo. Então hoje a gente contempla também a nossa condição batismal.
a nossa alegria e amor à igreja, mas a nossa alegria e amor por sermos igreja, por fazermos parte do grande corpo de Cristo, que Ele é a cabeça e nós todos somos os membros desse corpo, a tornar a cabeça conhecida e amada, que é o próprio Cristo. Que a liturgia de hoje nos faça crescer no amor à igreja. Que a liturgia de hoje nos faça perceber o quanto é importante nos sentirmos morada do Espírito Santo e respeitarmos também o nosso tempo, a nossa história, a nossa morada de Deus, que é o nosso corpo santuário. Que Deus nos abençoe. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.